Olá galera, tudo bem? Rangel chegando aqui para continuar a genética e falar de um dos assuntos mais complicados para algumas pessoas. Na verdade, esse assunto está baseado na segunda lei de Mendel, no hibridismo, que estuda a herança de duas características ao mesmo tempo. Mas da mesma forma que na primeira lei de Mendel tem algumas variações, no monohibridismo o azão domina azinho, não é isso? Depende, né? Porque tem os casos das heranças sem dominâncias, quando um alelo não domina o outro. E aí os dois alelos, quando aparecem juntos, quando você tem um heterozigoto, esse heterozigoto pode ter uma característica intermediária. Ou as duas juntas, com dominância, ou as duas misturadas, dominância incompleta. Isso são variações da primeira lei de Mendel. Tem até outro, o alelo múltiplo, né? Quando um gene tem vários alelos, não só dois. Por exemplo, nós, pro albinismo, temos um alelo que faz você formar pigmento, temos um alelo que faz você não formar o pigmento. São dois só para um gene. Mas no alelo múltiplo, como o caso do nosso grupo sanguíneo, são três alelos. O alelo IA, que faz a sua hemácia ter antígeno A, o alelo IB, que faz sua hemácia ter antígeno B, e o alelo Izinho, que faz sua hemácia ser uma hemácia O, uma hemácia zero, uma hemácia sem antígenos A ou B por volta da membrana. Lembra disso? Isso tudo são variações do monohibridismo da primeira lei de Mendel. Vamos agora para as variações no dihibridismo. Agora características que variam a herança de dois genes ao mesmo tempo, beleza? Primeiro caso, o caso de variação do dihibridismo, os casos de variação do dihibridismo chamam-se interações gênicas. Os genes trabalham juntos para a formação de uma única característica. Essa é a grande diferença da interação gênica em relação ao dihibridismo, tanto na segunda lei como na ligação gênica ou linkage, que você deve ter visto no vídeo meu anterior. Se não, lá no YouTube tem, dá uma olhada lá. Olha só. Como é que ocorre num caso quando a gente estuda a segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel você tem dois pares de genes presentes em cromossomos homólogos diferentes. Os genes A estão em um par de cromossomos homólogos, os genes B em outro par de cromossomos homólogos, certo? E se é a segunda lei de Mendel, as características desses genes, elas não interagem entre si. Como assim, Rangel? É bem simples. O indivíduo azão-azinho tem uma característica X, referente ao azão-azinho aqui, ao gene A. E por conta do Bzão-Bzinho, existe uma outra característica Y, referente à presença dos genes B. Então, os genes A dão a característica X, o fenótipo X para o indivíduo, os genes B dão o fenótipo Y para o indivíduo. Na segunda lei, os genes estão em cromossomos separados e cada par de genes se refere a uma característica. Beleza? Na ligação gênica ou no linkage, a grande diferença daqui para cá é que, na verdade, esses genes não estão em cromossomos diferentes. Estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Nós até representamos ele de uma forma diferenciada, não sei se você lembra. Os genes A e B aparecendo no mesmo cromossomo. Eu vou colocar aqui em posição cis, porque eu escolhi, mas poderia ser em posição trans. Para quem não lembra o que é isso, posição cis é quando os genes dominantes estão no mesmo cromossomo e os recessivos estão no mesmo cromossomo ao falarmos de um indivíduo heterozigoto. Muito feio apagar com o dedo, eu sei, mas só para ser mais rápido. Então, essa é a representação correta de um dihíbrido, de um duplo heterozigoto em ligação gênica. Mas mesmo com esses genes do mesmo cromossomo, os genes A se referem a uma característica, que eu vou chamar de X aqui, ó, e os genes B se referem a outra característica. Ou seja, eles estão ligados por estarem no mesmo cromossomo, mas eles não estão interagindo entre si, só estão no mesmo cromossomo. A interação gênica ocorre quando os genes ligados ou não, ou em cromossomos homólogos diferentes, ou no mesmo par de cromossomos homólogos, ocorre quando os dois pares de genes, dois ou mais pares de genes, trabalham juntos para a formação de uma característica única. Uma característica que eu vou chamar de Z aqui, ó. Então, na interação gênica, o gene A e o gene B vão trabalhar juntos para formar um único fenótipo no seu organismo. Poxa, mas como é que é possível? São dois pares de genes aqui, como é que eles trabalham juntos? Vamos ver. Existem vários casos diferentes. Eles podem interagir juntos para formar um fenótipo direto,
Um pode atrapalhar o funcionamento do outro. Eles podem intensificar o trabalho deles mesmos. Por isso tem várias formas diferentes da gente ver esse processo aqui. O importante é você entender que na interação gênica, 2 ou mais pares de genes trabalham em conjunto para a formação de um único fenótipo. Isso é interação gênica. Belezinha? Tá aí a diferença da segunda lei para a ligação para a interação. Vamos começar a falar das interações? Primeiro caso, primeiro tipo, herança complementar. Aqui, como o nome está dizendo, os genes se complementam. Eles trabalham juntos para a formação de uma característica. Como assim? Olha só. Existe um periquitinho, chamado de periquito real ou periquito australiano, que infelizmente ele é muito vendido no Brasil em lojas de animal. Eu espero que se você veja esse vídeo lá um pouquinho no futuro, a gente está em junho de 2020, se você assistir esse vídeo daqui a alguns anos perdido pelo YouTube, você me fale, cara, burro, não tem mais venda de periquito em lugar nenhum. Mas ainda se vendem periquitos assim, e esses periquitos têm as penas em 4 padrões de cores. Ou é verdinho, ou é amarelo, ou é azul, ou é branco. O verdinho tem um pouco de amarelo, o amarelo tem um pouquinho de verde, o azul tem um pouquinho de branco e o branco é tudo branquinho mesmo. Mas isso não importa, é a cor principal. São 4 padrões de cores, verde, amarelo, azul e branco. E esses padrões de cores são dados por 2 pares de genes. Mais ou menos assim, olha só. Se o cara é dominante para o gene A, dominante para o gene B, vai dar uma cor para a pena dele, desculpa. Se é dominante para A, dominante para B, vai dar uma cor para a pena. Dominante só para A, recessivo para B, outro. Vou começar até por esse, ó. Se é dominante para A, recessivo para B, a cor da pena vai ser amarela. Lembra você que eu escrevo amarelo de laranja porque a cor amarela não aparece bem com a nossa iluminação, tá legal? Então, os genes A determinam cor amarela. Se o dominante for só o B, o periquitinho vai ter as penas de coloração azul. O gene B dá cor azul para eles. E aí você vai entender a interação. Por quê? O A dominante com B recessivo, cor amarela. O B dominante com A recessivo, cor azul. E se os dois forem dominantes? Azul com amarelo junto. E azul com amarelo junto dá verde. Tem os genes que dão cor amarela, tem os genes que dão cor azul, e azul com amarelo misturado dá verde. Rangel, isso é um caso de dominância incompleta? Igual a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel? Não. Porque na dominância incompleta são 2 alelos do mesmo gene. O heterozigoto tem a característica misturada aparecendo por ele. Aqui não. Aqui são 2 pares de genes interagindo, formando um fenótipo único. Por isso é interação gênica e não aquelas heranças sem dominâncias que nós vimos na primeira lei de Mendel. E se não for dominante nem para A nem para B? Se não for dominante nem para A nem para B, esse cara vai ter uma coloração de penas branca. Porque nenhum gene dominante influenciou na formação de cor desse carinha. Ó, imagina um exemplo aqui. Peguei uma fêmea verde e cruzei com um macho verde. Nasceu um filhote branco. Se pedissem para vocês o genótipo da fêmea e do macho verdinhos, eles já tinham cruzado antes e tinham tido um filhote branco. Se o filhote é branco, ficou mais fácil para a gente saber porque o genótipo dele é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. A única combinação possível para o branco. Para quem é verde, pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho, Azão, Azão ou Azão, Azinho. Para quem é verde, pode ser, será, né? Bezão, Bezão ou Bezão, Bezinho, Bezão, Bezão ou Bezão, Bezinho. Ficou facinho descobrir o genótipo, não ficou? Porque se esse filho é Azinho, Azinho, um Azinho veio da mãe, um Azinho veio do pai. Se esse filho é Bezinho, Bezinho, um Bezinho veio da mãe, um Bezinho veio do pai. Então, a partir do filho, eu consegui descobrir o genótipo dos 2 indivíduos verdes. Lembrando que o branquinho recebeu o alelo recessivo da mãe e do pai, tanto para o gene A quanto para o gene B. Sabe o que eu vou pedir para você? Para você printar aí agora. E aí você aproveitar essa parte se você já entendeu. Foi? A gente podia, inclusive, ver a proporção fenotípica e genotípica desse cruzamento aqui, né? Eu vou botar em outra partezinha para você ver com mais calma, tá? Proporção genotípica e fenotípica do cruzamento entre esses 2 periquitinhos verdes.